Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de danos cerebrais na esquizofrenia. Em vídeos passados, nós falamos a respeito dos sintomas positivos da esquizofrenia. Esses sintomas são a alucinação, delírios e também distúrbios de pensamento. Provavelmente, este conjunto de sintomas está relacionado com o aumento da atividade dopaminérgica em uma região específica do encéfalo, que seria o núcleo accumbens. Lembrando que os sintomas positivos da esquizofrenia são específicos para a esquizofrenia ou também podem ser induzidos graças a drogas agonistas dopaminérgicas, como, por exemplo, a anfetamina e também a cocaína. Por outro lado, nós também vimos a respeito dos sintomas negativos da esquizofrenia. Esses sintomas incluem a monotonia da resposta emocional, pobreza no discurso, falta de iniciativa, incapacidade de vivenciar o prazer e também o isolamento social. Falei também para vocês naquele momento que esses sintomas negativos da esquizofrenia não são exclusivos desta patologia. Portanto, os primeiros indícios mostram que esses sintomas negativos podem estar relacionados com danos cerebrais resultantes de diferentes causas. A esquizofrenia é uma patologia essencialmente e classicamente tratada na psiquiatria. Porém, há evidências onde nós podemos perceber que essa doença está também relacionada com danos cerebrais. Isto porque alguns sintomas podem levar aos pesquisadores a pensarem em danos cerebrais, como a catatonia, discinesias faciais, alta ou baixa frequência de piscar os olhos, o olhar fixo, esquiva do contato visual e também a interrupção da fala. E por causa desse conjunto de sintomas, os pesquisadores começaram a trabalhar na possibilidade de danos cerebrais em pacientes esquizofrênicos. Lá na década de 1980, começaram os primeiros estudos para identificar se havia ou não danos cerebrais no cérebro desses pacientes. Um estudo teve destaque que ocorreu no ano de 1982. Este estudo de 1982 teve como objetivo comparar ventrículos, o tamanho dos ventrículos de pacientes normais com os pacientes esquizofrênicos. Este estudo foi realizado da seguinte maneira. Primeiramente, dividiu-se dois grupos. Um grupo seriam de pacientes esquizofrênicos e o número de participantes foi de 29 participantes. Um outro grupo que serviu como controle, eu chamei de grupo normal, também dividido em um número de 29 participantes, serviu para comparar o tamanho dos ventrículos desses participantes em relação aos pacientes esquizofrênicos. Quais foram os resultados que os pesquisadores obtiveram? Por meio do mapeamento por tomografia computadorizada, observou-se que, em média, os ventrículos dos pacientes esquizofrênicos eram 2 vezes maior em relação ao grupo controle. Esse resultado deu um indício de que haveria sim perda de tecido cerebral em pacientes esquizofrênicos. Outros estudos mostraram resultados semelhantes, também por meio do mapeamento de tomografia computadorizada. Em outros estudos, foi observado uma diminuição do córtex pré-frontal dorsolateral, também do lobo temporal e do tálamo. Com a diminuição do córtex pré-frontal dorsolateral, ocorreu que esses pacientes apresentaram uma perda da memória de trabalho, o que pode explicar essa sintomatologia em pacientes esquizofrênicos. Foi observado também no lobo temporal
que esses pacientes tiveram um prejuízo nos processos de cognição e também na emoção. Isso pode ser explicado pelo seguinte fato: no lobo temporal existem estruturas relacionadas com o aprendizado e também com a emoção, como o hipocampo e também o complexo amidaloide. E nós precisamos ver o seguinte: a perda do volume cerebral pode ser explicado por diferentes motivos. Vamos primeiramente ver como ocorre a perda do volume nas regiões corticais e frontais. A perda do volume nessas regiões foi graças a uma redução no processo dendrítico, axonal e sináptico. Perceba, a contagem de neurônios permaneceu muito próxima aos grupos controles, porém, ocorreu uma perda em processos dendríticos, axonais ou sinápticos. Diferentemente, quando nós vimos a perda no volume do tálamo, isso sim está relacionado com a redução do número de corpos celulares. Conforme mostrou a contagem do número de corpos celulares em cadáveres de pacientes esquizofrênicos. Gente, a respeito de danos cerebrais, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se você chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!